Shangri-La Frontier. Esse anime tem um nome mais complexo em inglês, né? Eu não achei nenhuma versão do anime traduzido, mas o nome dele em inglês é o Shangri-La Frontier, a Trash Game Realignment of Elevated Tastes. Tradução de seria um jogo ruim de realinhamento e gostos elevados. É um nome meio troll, assim, porque o anime todo ele é meio troll. Ele é um anime que definitivamente pega mais pro lado de comédia. É impossível comparar esse anime com. Não comparar esse anime com Sword Art Online. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, simplesmente porque ele é um tema similar. Não é o mesmo tema de nenhuma forma, mas é similar, porque trata de um protagonista que está jogando um jogo VR, e a gente acompanha essa playthrough do jogador. Primeira coisa que eu vou falar desse anime, ele definitivamente não é sério. Né? Diferente do Sword Art Online, desculpa, eu vou ficar comparando os dois animes, que são temas similares, onde né, se as pessoas morrem dentro do anime, elas morrem na vida real. Esse anime não é assim. Ele tem total suspensão de seriedade, ele é realmente engraçado e bem tonto, só que de um jeito engraçado, assim. Ele não se leva muito a sério, e quando ele se leva a sério é quase de um jeito onde o protagonista... É pra ser engraçado, porque o protagonista se leva a sério demais. A gente acompanha a história desse protagonista, que é um menino que joga esse jogo. Ele tem uma fascinação por jogar jogos ruins, que são difíceis de ganhar, cheio de bug e problema, e esse é o primeiro jogo bom em muito tempo que ele joga. A gente acompanha a história dele jogando esse jogo, ele faz uma build do personagem super zoada, onde ele maximiza o atributo de sorte no personagem. O anime inteiro todo é zoado, o cara tá pelado metade do tempo, ele tá com essa máscara de pássaro, assim, o tempo todo. Então eu, quando primeiro vi esse anime anunciando, eu achei que era tipo um anime onde o personagem dele era meio pássaro, é meio furry, assim, sei lá. Mas não, é só uma máscara que ele usa. Por que ele usa essa máscara, eu não faço ideia, é só pra ser mais zoado ainda do anime. Com isso dito, eu tô falando que é zoado e engraçado, é mais uma comédia, mas a animação é muito, muito boa, muito bonita, inclusive. Eu não tinha ouvido falar antes desse estúdio que fez o anime, o 2C2, e eu olhei a lista de animes dele e eu não reconheci nenhum. Talvez eu tenha assistido um ou outro, mas eu tenho que olhar direito, porque eu não reconheci, mas é muito boa a animação, apesar de que a história é meio bosta, a animação em si é muito boa, e ele realmente tem um humor decente. Muitas vezes em anime, o humor de anime pra mim é um pouco... Eu gosto de anime que é sério, eu gosto de anime que é imersivo, porque a maioria do humor japonês não é muito bom pra mim. É raro achar um anime que eu acho engraçado. Esse é engraçado, talvez porque eu consiga relacionar com o relate assim, com o personagem principal. Que ele tá sempre reclamando enquanto ele joga videogame, eu sou igual, diz minha esposa. E ele é engraçado, assim, e assim, de novo, porque ele não morre, tem uma parte boa de que o personagem principal não pode morrer, porque ele não sempre ganha. Você não sabe se ele vai conseguir fazer uma coisa ou não, porque ele morre e dá respawn com alguns debuffs e alguns problemas, né? De certa forma, isso tira a seriedade, você não fica tenso assistindo, mas ao mesmo tempo deixa assim, não tem como você saber se ele vai ganhar ou perder, porque muitos animes, tipo, o personagem nunca perde, ele nunca morre. Se ele morre, ele revive de algum jeito, tá ligado? O Yugi nunca perde, sabe? Tipo, o Goku nunca morre, e se morre, ele revive, sabe? O Naruto não morre. Sempre tem alguma coisa que salva o protagonista principal, né? Esse anime, porque não tem nada muito sério acontecendo, ele não precisa ser assim. Então isso é uma das coisas interessantes do anime. E assim, ele não é muito sério e de certa forma isso é uma coisa boa, porque, de novo, nem todo anime tem que ser super sério, tem um monte de tragédia, desgraça acontecendo o tempo todo. Às vezes você quer assistir com seus filhos um anime, sabe, com sua mulher, você tá depois do trabalho, você não quer pensar em desgraça, problema, você só quer relaxar e rir. Esse é um anime pra isso, e é bacana pra gente jovem que gosta de videogame e tal, que você consegue, assim, o tema é bacana e tem um humor mais atual, assim, que pra gente a gente gostaria. E pra mim, eu jogo muito jogo no VR, então eu consigo entender bem as coisas que ele tá falando. Tem certos jogos no VR que são horríveis, que você mexe o braço não mexe direito, você tenta defender dos ataques e é muito lerdo a animação, não defende direito. Cara, se você olhar na Steam e você tem um VR, a lista de jogo ruim de VR é bem maior do que a lista de jogo bom.
E não é porque a tecnologia não tá lá ainda, como eu costumava pensar. Eu já tinha jogado alguns jogos de VR e falei, não é culpa dos produtores, né, o time de produção do jogo, é porque a tecnologia não deve estar lá. Não é verdade. Tem muitos jogos, tipo Contractors, entre outros jogos que eu poderia mencionar, que são maravilhosos, assim. Eu, quando comprei o meu Valve 2 aqui, eu não sabia o quão avançada a tecnologia tava dos 6, 7 anos atrás que eu tinha jogado pela primeira vez no Oculus Rift, que foi aquele primeiro VR que saiu, né? Na época do HTC Vive, aquele primeiro, eu joguei nessa época e a tecnologia era uma bosta nessa época. Hoje em dia é muito, muito boa, então não tem muita desculpa para os jogos que saem às vezes serem tão ruins. Então eu até entendo, porque esse protagonista ele gosta de jogar jogo ruim por causa do meme. E até o nome desse anime parece um shitpost assim gigante. O anime em todo é pra ser zoado, o cara tá pelado metade do tempo. Mas é engraçado, tem uma história interessante, sabe? É, tipo, de certa forma, é bonitinho os personagens, é legal, a ação é boa, as animações são legais. É um anime divertido. É o anime do ano? Não. É o melhor anime que eu já assisti, ou um dos melhores? Não. Vai mudar sua vida? Definitivamente não. Vai ser um entretenimento bacana pra você descansar depois do trabalho, uma coisa que dá pra você assistir com essas crianças? Sim, provavelmente, sabe? Um anime gostoso, divertido. De novo, nem tudo tem que ser desgraça, nem tudo tem que ser super sério e trágico, tipo um Attack on Titan da vida. Nem tudo tem que ser isso. Às vezes a proposta de uma coisa pode ser ela só ser engraçada com um pouco de ação no meio, sabe? Cara, de uma nota de 1 a 10, assim, eu daria tipo um 7 a 7,5, talvez um 8. Nem 8, eu diria que um 7,5, assim, é um anime ok. Ele é ok, sabe? Ele não é ruim, ele não é maravilhoso, ele é ok, é bom, é divertidinho. Eu assisti os 4 episódios do primeiro episódio do anime, e nessas séries, às vezes eu faço análises completas, tipo o que eu fiz do Freerun, que é um anime maravilhoso, que se você não assistiu, esse é definitivamente meu anime favorito do ano. Mas pra essa série, assim, de vídeo de anime novos, eu não quero justamente assistir o anime inteiro, porque quando você fica investido numa coisa, quando você já assistiu vários episódios, ele tende a crescer em você e sua opinião fica meio biased, assim, você fica meio... Você começa a dar o braço a torcer pra umas coisas que normalmente você não daria. Tipo, vamos dizer um exemplo, tipo One Piece ou Naruto. Sei lá, One Piece é mais. Começa bem lerdo e fica melhor ao longo do anime, certo? É aquele anime que você fala pras pessoas, assiste 100 episódios, os primeiros 100, 200 episódios são ruins. Mas depois de 300, 400 episódios, o anime fica bom. Eu sei que todo mundo conhece um anime assim. E as pessoas ficam, não vou assistir. A minha intenção não é essa, porque aí, tipo, muda a sua opinião baseado no que você já tem investido e altera o jeito que você vê as coisas. Eu propositalmente quero fazer esse review de só ter assistido os 3, 4 primeiros episódios das coisas. Porque eu ainda não tenho esse attachment, esse amor ao que eu tô fazendo no review. É um pouco mais seco e... né, sem uma opinião de alguém que já tá assistindo. Eu vou continuar assistindo todos que eu review. Eu tento pelo menos assistir a primeira season da maioria dos animes, a não ser que eu ache uma completa bosta. Mas esse eu vou terminar de assistir a primeira temporada. Aí se eu achar que o anime é muito bom, depois de eu ter feito esse review inicial, aí eu faço uma análise mais completa. Se eu achar que o anime merece, né? Esse não é um daqueles que provavelmente vai merecer, sinceramente. Mas eu vou assistir. Mas pra esses episódios são impressões iniciais, digamos assim. Então esse é o meu review do anime. De novo, bacana de assistir, é uma coisa que dá pra você assistir com a família, provavelmente. Não uma coisa que vai traumatizar ninguém, não tem nenhum assunto muito sério. É divertido. Puramente é isso que eu tenho pra falar. É um anime divertido e gostoso de assistir.